Fala aí, Giovanni, beleza? Ó o Carlos aí, tranquilo, cadete? Esperar a Letícia entrar aí pra gente começar a nossa live. Hoje eu tive que fazer a live daqui de Nova York, não sei se vocês estão vendo aí. Letícia falou que pediu um lanche, mas o lanche atrasou, ela tá lá comendo lanche expresso. Vou esperar ela comer o lanche e aparecer. Se tiverem alguma pergunta, já vão deixando aí, que eu posso responder agora ou no final da live. Adiantando uma coisa importante, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, tá aberto lá para todo mundo ver, entendeu? Não é privado e nós estamos colocando resoluções de matemática todos os dias, tá? E agora nós vamos colocar, todos os dias não, né? De segunda a sexta, e nós estamos com um plano de até no final do ano ter feito a maioria das provas da UERJ, inclusive exame de qualificação e discursivo. Então, vão lá no canal do YouTube do Papiro e se inscrevam lá no canal. Tem na bio aí, Guilherme, é só você clicar aí na página inicial do Papiro, aí tem lá nas opções, tem o YouTube. Ou então você pesquisa Papiro Lunático lá no YouTube que vai aparecer. Beleza? Vou até deixar aqui o aviso. Então, o Luan está colocando questões lá todo dia. E a Letícia também coloca dicas de matemática lá. E a gente vai focar muito nessa reta final em questões da UERJ, de matemática e física. Então, fiquem de olho lá. Gostaria de saber se o bombeiro motorista poderá dirigir as viaturas. Então, nesse concurso aí, esse motorista com CNH B, ele não vai poder dirigir os caminhões. O máximo que ele pode é dirigir as ambulâncias, né? Porque as ambulâncias você pode dirigir com habilitação B. Salvo engano meu, mas eu acho que é isso mesmo. Agora, aqueles caminhões grandes não vai poder não, porque aqueles exigem CNH D. Foi claro? Deu para entender? Então pode dirigir aqueles carros de passeio, né, que a gente chama de viatura administrativa. Pode dirigir a ambulância e algum outro que eu não esteja lembrando agora. Agora, vai obedecer às regras do Detran, normal, entendeu? Viatura que exige carteira D, você vai ter que ter a D. Que exige B, você vai ter que ter a B. Entendeu? O point do chuchu aí, beleza, parceiro? Vamos aguardar a Letícia aí. Todo mundo aí já se inscreveu lá no canal do YouTube? Tô achando que tem gente que ainda não se inscreveu, hein? Pô, eu esqueci de fixar aqui. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Se inscrevam lá no YouTube, vai ter questão todo dia às 6 horas, de segunda a sexta, uma questão nova às 6 da noite. Tranquilo? E nós temos também um grupo aberto no Telegram, onde a gente posta todas as atualizações e novidades do projeto. Só entrar aí no link da bio também, já vai ter o link direto lá para o Telegram. Cliquem aí e entrem lá, beleza? O pessoal já está entrando aí. Se tiver alguma dúvida, é só mandar. O Lucas mandou solicitação aqui para participar, mas eu estou esperando a Letícia, beleza, Lucas? E aí, pessoal, estão sabendo de alguma novidade da prova? Para mim ainda não chegou nada.
Tô só aguardando também. Olha, Letícia aí. E aí, Letícia, não vai ter indigestão não, né? Deu pra mastigar direitinho. Vou. Boa noite, Rebeca, tudo bem? Vou botar só mais um pouquinho de água aqui e já volto. Partiu? Mandei o convite aqui pra ela, daqui a pouco ela aparece. E aí, Olha aí. Luna? E aí, Pô, deu tempo de quase comer? morri. Não, deu não. Engoli, nem mastiguei direito. Podia fazer a live comendo, pô. Pô, tá maluca? Falar, boca aberta, bacon caindo, suco entrando, ia dar problema. Beleza. Pessoal, vamos começar então, né? O objetivo dessa live aqui é falar sobre como sair do zero em matemática, né? Que é a pergunta que todo mundo faz aí. Apesar de que eu fico puto quando alguém fala que está saindo do zero, que não existe o zero, né? A não ser que você nunca tenha entrado na escola, mas um mais um você sabe fazer. Mas a última live que eu fiz teve uma galera querendo saber mais sobre isso, e a Letícia se propôs a contar um pouco do trajeto dela, né? Eu não vou adiantar muito, mas ela é uma pessoa que basicamente saiu do zero, e era um zero tanto na prática quanto psicológico, porque além dela saber pouco, ela achava que sabia bem menos, então era muito insegura e tal, e isso dificultava ainda mais, né? Ela tinha traumas com matemática. Então, Exatamente. conta aí, Letícia, um pouco pra gente da sua história. Se quiser que eu comece bem no começo, estamos com tempo? Chama, manda Chamei tudo, tô então. sem pressa. Eu sem pressa também tô. Tô com meu vinho aqui, vai dar tudo certo. Então, eu estudei do primeiro ao quinto ano do Fundamental no colégio particular, lá de Realengo. Quem mora no Rio sabe onde é. Era um colégio que, assim, não tinha nada demais, era um colégio particular, mas era um colégio normal, assim, como qualquer outro colégio. Eu, naquela época, não sabia se eu gostava muito de estudar, na verdade, eu nem lembro. Mas eu sei que eu sempre achei a matemática interessante. Mas eu sempre fui mais de educação física, assim, sempre gostei de esporte, eu nunca gostei muito de estudar, não. Eu estudava para passar nas provas, assim como matemática. E aquilo foi perdurando até o quinto ano do fundamental, quando minha mãe falou que eu ia fazer prova para um colégio do Rio, Colégio Pedro II, a maioria deve conhecer, que é um colégio federal, e que lá só entra por prova. E na época era prova de português, de matemática e redação. E eu fiz um cursinho durante um ano para esse colégio, era um colégio assim, tinha um nível mais alto. E naquele cursinho eu descobri que eu realmente gostava de matemática, porque eu tive que pegar a matemática, mesmo que sendo do fundamental, ali do primeiro ao quinto ano, eu tive que pegar aquela matemática firme. Aquele negócio de potenciação, naquela época eu lembro. Foi muito difícil para mim, mas ali eu já vi que eu gostava um pouco, só que eu tinha dificuldade. Aí eu fazia o cursinho de segunda a sexta, fiquei naquele período lá durante um ano. Eu tinha 11 anos ou 12 anos. Me desenvolvi bastante em matemática naquela época. Eu era uma das melhores do cursinho, os professores falavam e tal. Não por ser muito inteligente, mas por ser muito dedicada. Então eu botei aquilo como um desafio, mesmo sendo nova, e eu segui. Aí eu passei em excedente, eram 60 vagas, depois chamaram mais 25, se eu não me engano. Eu fui a 73ª, então eu entrei. Aí começou a decadência, porque quando eu entrei naquele colégio, o colégio tinha de tudo. Assim, a pessoa tem que saber aproveitar, e eu não soube aproveitar. Porque era um colégio que entregava muito com relação aos estudos, mas também muito com relação a todas as outras coisas. E eu, como uma adolescente totalmente inconsequente, não estudei basicamente nada. Assim, do sexto ao nono ano, foi... O que eu estudava era para passar nas provas, muito pior do que eu fazia no fundamental, do primeiro ao quinto. Então, ali, diria que eu não aprendi nada de matemática. Nada. Mesmo gostando. Tinha professores ótimos. No nono ano, eu fiquei em recuperação de 10 matérias. Assim, tipo, quase reprovei.
E então, para vocês terem uma noção de que eu realmente não sabia nada. Então, tudo que eu tinha agregado de matemática, meio que eu perdi. Porque, pô, 3 anos sem você estar de fixando e tal, você esquece, tudo vira pó. Então, eu ignorei todas as matérias, eu só realmente saía, jogava bola, matava a aula. Se minha mãe estiver vendo isso, né? Desculpa, mãe. Mas ela sabe. Aí, depois disso, eu fui para um colégio federal também. Aí eu me mudei para Cabo Frio e de lá eu fiz outra prova para outro colégio, que foi o IFE, que também entrava por prova. Na época também tinha matemática. Assim, eu vou dizer que eu não era de toda burra, porque eu passei naquela prova, entendeu? Mesmo não estudando, só assistindo às aulas da escola, eu já tinha um entendimento que foi o suficiente que me fez passar no IFE, que é outro colégio Uhum. federal. Mas também a prova não foi nada demais para ingresso. Eu diria que foi até mais fácil do que quando eu tentei do nível, né, do Pedro II. Foi mais tranquilo. Então eu entrei e no IFE eu fui fazer petróleo e gás, que era uma matéria, um curso técnico de petróleo e gás. Então eu fiz 3 anos. E não tive muitas matérias de ensino médio normal, como era um curso técnico. Eu tive uma defasagem muito grande em matemática, em português, em física. Eu lembro que, tipo, tinha matérias que eu só tive no primeiro ano de ensino médio e depois não tive mais. Biologia só tive até o segundo. E, assim, no ensino médio eu estudei mais, porque era um colégio que tinha 20 e poucas matérias, não tinha como não estudar, senão ia ser reprovado. Mas eu tive que administrar, pô. Eu tinha matérias, corrosão, automação, engenharia negócio de materiais, assim, era uma parada muito aleatória. Então, já reforçou o meu déficit no ensino fundamental lá do 9º ano, que eu já não estava muito bem. Ou seja, não sabia nada. Nada, Luna, nada. Assim, se você me entregasse uma regra de 3, faria muito mal feita. A MMC, MDC eu já não sabia mais o que era. Mas não porque eu era de tudo burra, mas porque eu realmente não tinha parado para pegar aquilo para estudar de verdade. Então, eu passei o ensino médio bem, não vou dizer que foi difícil, foi. Eu estudei para todas as outras matérias. Mas eu saí do ensino médio querendo fazer educação física. Assim, eu não tinha pensado no corpo de bombeiros, eu queria fazer educação física. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz o terceiro ano aliado a um cursinho lá em Cabo Frio. Assistia muitas aulas, eu saía do IFE 6 da tarde, era integral, de 8 até as 5, 6 da tarde, ia direto pro cursinho, o cursinho acabava às 9 da noite. Então, o estudo diário de casa quase não tinha. Quase não tinha, só final de semana, que eu fazia bastante redação. Até te emprestei algumas, você sabe. Foi o que eu mais estudei, foi redação, porque eu sabia que para a faculdade que eu queria não precisava muito, nem nas exatas, nem nas outras matérias. Eu precisava mais em redação, que era o maior peso da UFRJ. Então, eu fiz um ano de cursinho, fiz o terceiro ano de ensino médio em 2018, aí eu passei para a UFRJ entrei em 2019. Aí foi quando eu conheci você, né? Foi quando eu decidi que faria o Corpo de Bombeiros, que trancaria a faculdade, e que eu queria fazer a prova do Corpo de Bombeiros. Aí eu falei com meu irmão sobre isso, ele foi e falou que conhecia você. Foi aí que a gente entrou em contato, que eu falei com você. Te expliquei todo o meu nível, que eu estava zerada em matemática, em física, em qualquer outra matéria, não era só matemática e física. Por exemplo, humanas, para o UERJ, tive que estudar biologia, química, até linguagem, cara. Eu sei português até hoje, estou sofrendo com português. Porque realmente eu não estudei no ensino médio e no fundamental tinha muito tempo que eu não via, estudei mal, enfim. Aí, em 2019, fiz a faculdade, o primeiro período completo, até o primeiro exame de qualificação, que foi quando eu tirei o A, estudando com você no grupo do WhatsApp, que na época era só o grupo do WhatsApp, não tinha o presencial. O presencial foi depois. Depois que eu tirei o A, eu vi que eu precisava de mais tempo para mim, para eu estudar para a discursiva, porque eu era, como você sabe, muito ruim. Aí eu tranquei a faculdade para poder estudar sozinha. Então eu fazia cursinho de segunda a sexta, um cursinho aqui no Rio, e sábado, depois do primeiro aqui, eu fui fazer o presencial com você. Foi ali que eu realmente comecei a entender como estudar e como eu teria que fazer para melhorar em matemática e física, porque eu era uma negação, mas uma negação de que não tinha nem noção. Sabe aquela pessoa que não tem noção do que está vendo? De você abrir um livro de física, é como se fosse de japonês. Eu realmente não sabia nada, aluna, nada, nem de física, nem de matemática. Matemática, claro, eu sabia, o que você falou, eu sabia dividir, sabia somar e tal. Mas eu não fazia matemática básica, assim, nem matemática básica eu estava conseguindo fazer direito. Muitas regras de potenciação, de radiciação, eu não lembrava nada. Se você me desse, eu não saberia fazer. Foi uma prova que quando a gente começou o cursinho presencial, você deu bastante questão de matemática básica pra gente. No começo das primeiras semanas. Tanto de física básica quanto de matemática básica. Que comprovou que eu realmente não sabia. Que eu tinha que buscar aquilo ali.
Então, a minha história com a Beleza. matemática era essa. Eu sempre achei interessante, mas nunca estudei. Beleza. Antes da gente começar a aprofundar nessa parte aí que você chegou lá no presencial e tudo mais, como que foi você decidir que ia fazer a prova para o bombeiro, né? Você estava lá na UFRJ, já não tinha essa intimidade toda Sim. com exatas, aí você, pô, vou fazer a prova para o bombeiro. Aí, então, provavelmente você viu lá depois que tinha específica de Isso. matemática e física. Então, como é que você tomou coragem para fazer? Como é que foi essa decisão aí? Então, quando eu decidi que queria fazer o Corpo de Bombeiros, principalmente pela independência, porque eu estava fazendo faculdade e estava vendo a galera em volta, a maioria sem rumo, sabe? A galera fazia faculdade, mas a maioria na zona e tal. Eu estava olhando, e falei, cara, será que eu quero ficar 4 anos nisso? Sabe? Sem receber? Será que eu quero? Será que tem alguma coisa que vai me encher os olhos e vai falar, pô, eu posso fazer isso e isso vai me trazer felicidade e tal? Foi quando eu descobri o Corpo de Bombeiros. E dali eu pensei, não, é uma profissão que é a minha cara, E tu porque lembra como que tu descobriu? Foi conversando com alguém? foi Foi... conversando com alguém. Isso, foi Ah, conversando com alguém. A pessoa me falou, pô, você sabia que a prova é ensino médio e tal? Aí eu, quê? Sabe que eu... É porque o bombeiro em 2019 não era tão conhecido como agora, pô. Em 2019 teve 4, 5 mil inscritos. Entendeu? Eu não sabia nem que era pela UERJ, eu não sabia que existia, eu não sabia que era ensino médio. É um concurso que, como é pela UERJ, não é pelo Enem, porque o Enem é Brasil todo, não é muito divulgado. uhum. Então, eu não sabia que existia, tá entendendo? Eu poderia ter despertado isso em outro momento, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, antes de fazer a FRJ, mas eu não conhecia. Então, eu conheci ali. E quando eu descobri que a discursiva era de matemática e física, eu fiquei muito assustada. De primeira, assim, eu quase pensei, pô, como é que eu vou fazer isso? Sou uma analfa, não tem como. Aí depois eu mesmo me corrigi, falei, pô, só não vou conseguir se eu não quiser. Foi assim, porque eu queria muito ter a minha independência por motivos pessoais e tal, e não adiantaria nada ficar reclamando. Ou eu aprendi, ou eu aprendi. Tá entendendo? Então, naquele momento, eu botei na minha cabeça que eu vou fazer e tal. E assim, acho que a melhor coisa que aconteceu pra mim foi ter te conhecido. Porque não mais importante que botar a cara no estudo é você botar do jeito certo. Porque muita gente Uhum. estuda há muito tempo, mas não tem um método eficiente, sabe? Não é que os anos foram jogados no lixo, mas que você vê que a pessoa tá ali, mas parece estar estagnada. Estuda, 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 mas parece estar estagnada. Entendeu? Então, ter te Beleza. conhecido E foi tu ponto de fez partida. curso pro exame de qualificação ou tu foi só com o que tu sabia? É, Naquele primeiro Fiz. semestre de Ah, sim, sim. 2019. Fiz só aos sábados, de 8 às 5 da tarde. O resto era eu sozinha em casa. Fiz, sábado era questão. Era teoria só, tipo, por exemplo, você tinha questão lá de Guerra Fria. Questão. Aí o professor dava uma síntese de Guerra Fria. Pô, Guerra Fria foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, em 5 minutos. Aí fazia a questão. Era mais bateria de questão E do que e qualquer outra tu coisa. tinha feito já o exame de qualificação antes ou foi a Nunca. primeira vez? Primeira vez. Então, no teu ensino médio, você só fez o Enem. Só fiz o Enem. Foi com a Exatamente. base do Enem. Foi com a base. E do Enem, aquilo que eu tinha te falado. Eu nunca parei para estudar em casa de certo pro Enem. Eu assistia às aulas e o que eu fazia em casa era redação. Entendeu? Tanto que minhas notas no Enem foram medianas em tudo. Em exatas, em linguagens, em humanas. A única nota boa foi em redação, que era o que eu precisava. Que eu atingi o meu E objetivo. vem cá, você fez o exame de qualificação antes de chegar lá no presencial comigo. Como é que você foi no exame de qualificação? Você falou que tirou o A, mas como é que você foi aí nas exatas? Como é que você fez Isso. para se virar para tirar o A? Esse é o ponto. Eu descobri sozinha, né, e com um cursinho, que a parte de física do exame de qualificação era bem simples. Então eu daria para ver a parte mais simples, porque não caía tudo, não caía óptica, né? Naquela época não caía no exame de qualificação. Então eu descobri que mesmo o conteúdo sendo extenso, se eu estudasse daquela forma meia boca, daria para acertar as questões. Porque era direto, era força, resultante, massa, aceleração. Entendeu? Não ia ter que ficar pensando e tal, igual na discursiva. Eu descobri isso fazendo o quê? Vários exames de qualificação. E eu consegui acertar na prova todas as questões de física. Tinham 5, acertei as 5. Só que de matemática, não. De matemática, se eu não me engano, tinha um 8, eu acertei 4. Para comprovar que eu só acertei as fáceis. Porque no exame de qualificação é aquilo, né? Tem aquelas duas bem simples, depois vem algumas médias e as difíceis. Probabilidade, por exemplo, combinatória. Então, eu estudei a matemática do meu jeito. Aquela matemática vendo videoaula, não sei do que, Ferreto e tal. Não aprofundado como depois você ensinou. E eu consegui fazer o básico ali. Melhorei um pouco? Melhorei. Mas ainda totalmente perdida. O que me fez
tirar o A foi humanas e linguagens, porque eu gabaritei linguagens e errei uma de E humanas. você estava no grupo do WhatsApp também, né? Foi o que me ajudou muito também. Foi o que me ajudou muito, porque o Luan todo dia lançava questão lá. E eu fazia questão de participar de todas. Se perdesse, eu olhava lá depois. Porque eu adquiri repertório, eu descobri que toda questão ali poderia cair, tá na minha prova. Qualquer questão que ele botar podia estar. Porque repetia tudo. Tu lembra como que foi esse grupo do WhatsApp no primeiro semestre? Porque eu já não lembro mais como Perfeitamente. é que foi. Eu acho que foi a primeira vez que ele foi lançado de fato. Sim, foi perfeitamente. Era no WhatsApp. Isso. E eu acho que tinham no máximo 15 pessoas, não era? Menos assim. Que isso, pô. Menos que isso. Acho que tinha uns 10. Não tinha isso tudo, não. Eu lembro exatamente como funcionava. Você também jogava questões lá, mas quem jogava mais era o Luan. Uhum. Aí a gente tinha dias específicos, igual a gente faz no nosso grupo do Telegram. Só que era mais voltado só para questão. E a gente interagia muito lá. Como era menos gente, a gente era muito unido. Então a gente ajudava um ao outro, sempre jogava questões, pô, galera, não sei fazer essa, me dá uma ajuda aí. Aí a pessoa que sabia respondia. Tinha pessoas muito crânias lá que, inclusive, me ajudaram muito, inclusive o Luana. Então era todo dia questão. E era, assim, horários aleatórios. Às vezes eu chegava em casa 10 da noite e o Luan tava jogando questão, irmão. E eu ficava, se eu não fazia, não vou achar. Vou fazer. E eu fazia todas. E ele lançava sem fim. O Luan sabe que não tem limite. Aí ficava até de madrugada a gente mandando questão. Assim, não tinha esse negócio de live. Era questão. E era questão e ele resolvendo. A questão e ele resolvendo. Era bem raiz mesmo. O que me ajudou muito. Porque eu adquiri repertório em todas as matérias. Tá, e como é que foi em relação... Porque eu quero dar uma pincelada no antes, para depois a gente chegar na parte do presencial. Sim, como é beleza. Que foi você falou que, pô, no ensino médio, né, quando era mais adolescente, pô, saía pra caramba, sem foco, etc. Como é que foi para você voltar o foco no estudo, no vestibular? Começou a sair menos? Começou a se adaptar? Como é que foi? Cara, é engraçado, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer isso tudo. Mas quando eu boto uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Entendeu? Se eu tiver que ficar aqui trancada 1 ano, estudando, sem falar, ó, no final do ano você vai passar. Eu vou ficar aqui trancada 1 ano. Em 2019, eu lembro que eu saí 2 vezes, no ano inteiro. Eu não saí para aniversário da minha mãe, eu não saí para aniversário do meu irmão. Porque eu tava assim, igual você fala, né? Como é que você fala mesmo? Aquela palavra? Obcecado? Obcecado, é a sua palavra. Eu tava obcecada em ser melhor. Entendeu? Porque eu vi que eu era uma analfa e eu queria ser melhor, eu tava obcecado. Só que quando eu descobri que eu tava obcecado do jeito certo, que foi quando você me deu direcionamento, ali que eu voei. Eu literalmente voei. Por quê? Eu saí de analfa pra sou alguém. Não passei. Por quê? Porque ser alguém não era o suficiente. Mas, pô, tive um resultado, pra quem me olhava no começo... Qual foi sua nota final? Foi 85, 87,5, não foi? 85. 85. O corte foi o quê? 91? Naquele ano foi 92. 92, mas para uma primeira tentativa tava bom, né? Para quem era muito analfa, tava perfeito. Porque Fora era aquele os me deu vacilos gás. que você deu, né? Muito vacilo. E teve umas questões que você perdeu de bobeira. Perdi. De física eu errei conta. Assim, de física eu não errei nenhuma. O que eu perdi foi ponto. Entendeu? De física... coisa besta. Besta. Subtração, por exemplo. Matemática não. Matemática... Isso aí é mais pra frente. Quer que eu conte logo? Pode contar. Posso contar? Matemática não. Matemática confirmou que eu ainda não era boa o suficiente. Mas física não. Física eu tava no nível porque eu tinha feito os livros e assim. Eu realmente poderia ter gabaritado física, mas matemática não. Matemática me mostrou que ainda tinha déficit. Óbvio que eu poderia ter tido uma nota melhor, porque eu também errei algumas coisas bobeiras. Mas, pô, isso acontece no dia do concurso. Você tem que lidar com nervosismo, lidar com ansiedade, lidar com questões inéditas. Às vezes você nunca viu algo parecido, você tem que ter sacada na hora. Se não tiver, você perde tempo. Então, assim, aliado a tudo isso, tinha o fato de eu ainda não ser muito boa em matemática, que é o que eu melhoro a cada dia. Eu ainda não sou muito boa. Mais do que eu era, pro que eu sou agora, é uma mudança absurda. Então, em matemática eu fiquei com 12 Você tirou de 20. quanto em física nessa 35, prova? 35 de 40. 35. Se você não tivesse dado alguns vacilos, dava para tirar um 39? Em física? É. Dava, com certeza. Então assim, naquele ano dava para você passar sem ter ficado muito boa em matemática. Dava, Por se causa eu de não tivesse alguns tido vacilos, vacilo. poucos, né? Redação você mandou bem, não foi? Foi, eu tirei 18. Então, matemática foi a nota, foi quanto? Foi 12. Acertei 6 questões de matemática, de 10. Se tivesse melhorado um pouquinho em matemática, Dava pra ter ter acertado passado. mais 8.
Assim, com o meu nível, dava, da prova até 8 questões dava. Porque eu errei, por exemplo, eu lembro até hoje da circunferência, que era só Pitágoras. Eu não enxerguei um Pitágoras ali na hora. Pô, quantos Pitágoras eu fiz com o Luan em casa? 1.500 Pitágoras que eu fiz. Tá entendendo? Então não era pra realmente ter feito. Na hora eu não enxerguei, isso tudo conta. Entendeu? Beleza, mas vamos Volta aí que voltar, eu me né, ao antes perdi. da prova. Quando você chegou lá no curso presencial, querendo Tá, estudar tá. para o exame de discursivo, né? Como é que Então, foi essa mudança aí? eu já cheguei animada, porque eu deixei de lado a faculdade que eu queria fazer. Eu ainda tenho vontade de continuar, não é algo que eu vou deixar para além, né, para sempre. Eu vou voltar e Uhum. vou fazer. Mas eu cheguei animada por quê? Porque eu saí de ensino médio, como eu te falei, não tinha muitas matérias de ensino médio. Então eu fiz um EQ, estudei, pô, me matei de estudar, consegui tirar o A, então foi uma prova viva para mim de que eu era capaz. Que se eu continuasse ali, daria para dar certo. Então eu fui com gás, só que eu levei um grande impacto quando eu cheguei, porque eu descobri que eu era analfa, matemática e física. Totalmente. Por exemplo, o que eu aprendi de física para mandar bem no EQ não era o suficiente. Foi quando você chegou e falou, ó, galera, vocês querem tirar uma nota boa em física e matemática? É assim, assim, assado. Vocês vão ter que fazer todos os livros de física, de tal capítulo a tal capítulo. Esse capítulo aqui você pode pular. Faz todo o exercício, faz os propostos, pula, faz o ímpar, depois volta a revisão, faz os pares. Eu segui exatamente o que você falou. Assim, à risca, porque eu sabia que eu estava com alguém que já tinha passado por aquilo e que já tinha aprovado muitas pessoas. Então, assim, eu acho que o meu privilégio, mesmo sendo analfa, foi ter encontrado você. Porque muita gente tem essa força de vontade, estuda, 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 mas não do método certo. Então, Dispersa, assim, né? Perde energia. isso. Perde energia, foca a energia no lugar errado. Às vezes tá vendo uma videoaula que ali não serve de nada. Tá entendendo? Então, eu encontrei em você uma fuga, assim, mesmo sendo analfa, sei lá, uma luz no fim do túnel. Entendeu? Show. Agora, beleza, você falou, eu fiz o livro, fiz o Ramalho, um, dois, três, e tudo que você falou, tranquilo. Mas uma coisa que passa muito pela cabeça do pessoal é quantas horas estudar por dia. Então, Sim. quantas horas você estudou por dia? Como é que era a sua rotina? Tá, vamos lá. Quando eu tirei o A, vou explicar um pouco melhor, né? Eu fazia um cursinho só aos sábados por aqui. Quando eu tirei o A, quem tirava o A, né, ganhava módulo de discursiva durante a semana no curso, de graça, para os alunos que tiraram A. Então, eu ganhei no curso que eu fazia um módulo de discursiva. Se eu não me engano, era segunda, quarta e sexta. Isso. E eu tinha o presencial aos sábados. Então a minha rotina era essa. Mas terça e quinta eu também estava no curso. Ou estava na sala de estudos, ou estava assistindo aula de outra turma. Eu sempre estava no curso para estudar, sabe? Eu sempre estava colando em quem sabia mais que eu. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Cola em quem sabe mais que você, porque você vai aprender. Isso o Luan, pô, o Luan é fenomenal. Vou falar do Luan ainda, que esteve domingo na minha casa muitos dias, inclusive. Aí eu fazia o módulo, então a minha rotina era essa. Eu ficava no curso, Uhum. se eu não me engano, umas 4 horas por dia. Porque era só para discursiva. Era módulo de Sim. matemática, de física e de redação. Aí quando chegava em casa, eu estudava, cara, eu devo estudar em casa umas 4 5 horas depois do curso. Porque assim, eu não lembro exatamente quantas horas, mas eu tinha metas. Eu nunca foquei muito em horas. Eu queria terminar aquele Tá, mas capítulo pelo que aquele você está dia. falando aí, era praticamente o dia inteiro envolvida O com o dia inteiro. concurso. Não, o dia inteiro. Em 2019 eu não tive vida. Em 2020 foi diferente. Em 2019 eu realmente não tive vida. Eu lembro as 2 vezes que eu saí durante o ano para fazer algo para mim. Saí que eu digo dar uma volta à noite. Entendeu? Claro que eu saí para comer, normal. Tô dizendo sair, Mas sair. no caso de 2019 você não teve vida o ano inteiro ou O só ano após o inteiro. exame de qualificação? Então, o ano inteiro. Por quê? Porque pro exame de qualificação eu estudava na faculdade. Eu estudava as matérias da faculdade e matava as aulas da faculdade para estudar para o exame de qualificação. E para ir para a faculdade, BRT e voltar, tipo, pro fundão era muito longe da Taquara. Muito longe. Então já perdia tempo lá. Então, às vezes, eu ia fazendo questão de física no BRT, quando eu ia sentada. Uhum. Então, não tive. Pô, porque o primeiro período da faculdade, imagina como foi. Óbvio que teve, por exemplo, tinha futevôlei lá na faculdade, eu parava para jogar às vezes. Mas Mas assim, sempre tensa, né? Sempre, sempre sempre. não, sempre voltada para o concurso. Eu não conseguia estar ali e ficar mais de uma hora sem pensar que eu poderia estar aquela uma hora estudando. Mesmo que isso fosse doença, eu era assim. Entendeu? Aí me perdi. Onde é que eu tava? Não, beleza. Você falou que ficou, mesmo no Ah, primeiro tá. semestre, você Ah, estudou sim. muito, né? Isso. Isso. Mas aí eu tava falando outra coisa antes disso. Não tava, não?
Não sei. Tava Aí fazendo tranquilo, curso. então beleza. Então Tá, você falando. era o dia inteiro no curso, Ah, chegava em isso, era casa, o curso. estudava. Era o curso, isso. Você perguntou quantas horas por dia. Então, desde aquela época, eu já estava meio dividida. Quando eu decidi que tinha que trancar a faculdade, foi por isso, porque eu não dava mais para me dividir com a faculdade. Não dava mais para perder tempo em transporte público. Eu entendi que eu tinha que o tempo que eu estava perdendo ali ganhar com estudo. Foi quando que eu tranquei. Terminei o primeiro período e tranquei. Aí, nesse meio tempo, eu fiz cirurgia refrativa, né? Para poder tirar a Esse é um miopia. um bom ponto também. Foi depois do exame de qualificação. Você lembra que eu tava de óculos escuros aí na sala de aula? Para quem Eu... não sabe, pessoal, a Letícia fez a cirurgia refrativa porque ela descobriu, no ano que estava estudando, que ela tinha o grau maior do que era o permitido pelo edital, né? Ela levou o Isso, edital lá no oftalmologista, o oftalmologista falou: com esse seu grau você não passa, fez a cirurgia. Aí deu tudo isso. certo na cirurgia, né? Deu tudo certo. Aí eu tive que ficar uma semana parada, porque não dava para abrir o olho, nem para olhar nada com luz. Eu estudava com fone de ouvido, devo confessar, não fiquei parada. Eu Uhum. ouvia aula, minha mãe sabe, minha mãe botava para mim. Eu ouvia aula aleatória, coisa de humano, só para minha cabeça estar tranquila de que eu não tava parada. Não sei Só se para você não zerar, entende. né? Exato, porque quando você perde. Uma semana é muita coisa para quem tá focado nos estudos. Parece que você fica perdido quando você volta. Eu não quis que isso acontecesse. Eu botava no ouvido qualquer coisa, de matéria eu tava ouvindo. Aí eu fiz a cirurgia. Eu tava no presencial com você, aí que você falou. Eu fazia segunda, quarta e sexta o curso preparatório, né, pra discursiva, e sábado com você. Aí nos dias que eu falei, né, que nos dias que eu não tava no curso, eu estudava em casa e a minha meta sempre foi terminar, tipo, por exemplo, hoje eu quero estudar um capítulo inteiro de física, eu vou fazer o capítulo inteiro. Eu não ficava, vou ficar aqui 5 horas. Porque eu acho que hora é Sim. muito Aí relativo, vamos né? chegar lá. Quando você chegou lá no primeiro dia, lá no curso, qual foi a orientação que eu te dei? Porque eu já não lembro. O que que você saiu Sim. de lá orientada no Você primeiro fez dia? questão de me perguntar como que eu tava. Como que eu tava em relação às matérias, como que eu me sentia até psicologicamente, quem era eu. Assim, eu deixei claro pra você totalmente quem era eu, tudo que eu contei, né, minha história, eu contei pra você no dia. E você entendeu que meu nível era de alguém que precisava sair do básico, diferente de algumas pessoas que estavam lá. Tinha gente lá, né, no cursinho, por exemplo, o que já passou, que foi seu aluno, ele já tinha um nível maior, entendeu? Então, era diferente de mim. Então, você passou o direcionamento para mim. Foi o que, Letícia? Você precisa melhorar em matemática básica. Foca primeiro em matemática básica, porque você vai precisar dela tanto para física quanto para matemática. Não tem como você querer evoluir em matemática sem saber a matemática básica. E a matemática básica, você não falava só vírgula, essas coisas de divisão, não. Regra de três é matemática básica. MMC, MDC é matemática básica. Porcentagem é matemática básica. Tudo isso é matemática básica. E eu não sabia nada. Porcentagem não sabia. Razão e proporção muito menos. Não sabia que era diretamente, inversamente. Você tocou um ponto importante aí. Você está falando, mas pelo que eu me lembro, eu também enfatizava muito você conhecer a estrutura da matéria. Então, olha Isso, aqui, por mais que você não saiba resolver as questões, mas você tem que saber o que vem antes do que. Então, isso, pega um livro para você olhar o índice, você vai ver que tem frações, potenciação, isso. né? Perfeito. Tanto que eu alinhava o estudo de casa, que era aprender isso tudo, voltar, né? Com as listinhas que você dava, porque no começo, aquele livro de 500 questões de matemática básica, não tem 1000, sei lá, você deu bastante pra gente, bastante. E me provava que eu 400 e não. poucas, E 450. 450, isso. E me comprovou que eu não sabia, não sabia. Então eu tive que focar nisso em casa. Depois que eu foquei, fiquei um mês nisso, demorou. Eu me senti mais segura. Porque mesmo que eu não soubesse as outras matérias, por exemplo, conjuntos e tal, mesmo que eu não soubesse, eu já me sentia mais segura. Saber fazer uma questão de matemática básica. E que, pô, se você for olhar a discursiva, a questão 1 até a questão 13 ali é matemática básica pura. A 1 você normalmente tem que somar, diminuir, uma lá é de MDC, então era tudo E voltado para nas isso. próprias questões que não são de matemática básica, você usa a matemática básica para Isso, resolver. exatamente. Né? Você vai ter uma Exatamente. questão lá de função logarítmica, que você vai ter que fazer uma potenciação, dividir um número com vírgula, coisas do tipo, né? Exatamente. E parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Toda, toda, toda a diferença. Porque você não só se sente mais seguro, mas entende que aquilo que você vai usar para tudo, até para química. Pô, química, quantas regras de três tem em química? 1 milhão de regras de três. Então, assim, E a tudo que eu tabuada? Acho que estudei. você fez tabuada também, não fez? Fiz tabuada também. Parece mentira. Mas a gente gravou até o 40, se eu não me engano. De cabeça. Lembra que a gente ficava falando? Era ao quadrado, não era? Era eu fazer vocês decorarem o número elevado ao quadrado, Fazia. acho que foi até o É, 20.
É, É 11 ao fazia. Não, quadrado, 12 mais. ao quadrado. Que ia até o 20 lá. Fazia mais. Eu não lembro tudo, não. Mas Eu falava fazia até o 40. que ia ser útil em algumas E foi ocasiões, né? útil. Foi útil. Porque a gente acelerava muitas contas. Mais pra frente, né, quando a gente estava mais treinado, isso tudo, até a memória. Fortaleceu a memória, tudo isso. E tá, vamos lá. Beleza. Que parte a E gente como tá? é que foi, assim, a experiência de você... Ah, beleza, não sou boa em matemática, vou sentar aqui e vou ficar boa, vou tentar ficar boa. Como é que foi a experiência de você sentar, começar a tentar Tá. fazer as questões, não conseguir, errar? Como é que você teve força ali para continuar e não jogar para o alto? Né? Porque matemática é uma coisa chata, uma coisa difícil. Então você não é... Às vezes você vai procurar a resolução, a explicação não encontra. Como é que funciona? Cara, foi Teve o horrível. Luan, né? Já vou até adiantar. Teve É, o Luan, que ajudou é, muito. Tipo, você ter alguém ali para muito, você tirar suas dúvidas o tempo inteiro, ajuda muito, muito. muito. Mas vou falar que foi horrível. Porque quanto mais você estuda quando você é analfa, mais você descobre que você é analfa. Não sei se as pessoas me entendem. Porque eu achava que eu era analfa. Aí eu fui estudar mais e descobri que eu era mais do que eu pensava. Porque, pô, quando você abre um capítulo ali, cara, tem 1 milhão de subtópicos dentro daquele capítulo. Quando tu achava que não sabia aquilo, tem muita coisa ainda que tu não sabe, meu filho. Esse é o problema. Então, assim, eu tentava ao máximo pensar em pequenos desafios, para não me fazer surtar. E tinha metas. Eu acho que isso, eu toco muito nisso, porque quando a pessoa olha pro todo, a pessoa se desespera. Caraca, ainda falta 29 tópicos para eu estudar. Caraca, faltam 3 meses para a prova. Não, eu não gosto. Eu gosto de, ó, tem que fazer esse tópico aqui. Muito bem feito. Eu só vou sair desse capítulo quando eu acertar 80% para cima. Tá entendendo? Então eu ia lá e estudava. Não entendia o capítulo, eu via uma videoaula. Só para ter uma noção daquele capítulo. Depois voltava pro capítulo. E lia de novo. E grifava. E fazia resumo. E pegava os exercícios resolvidos e botava no meu resumo para depois, quando eu fosse revisar, ver os exercícios resolvidos de novo. Porque eu aprendi muito com você que matemática e física é repertório. Pode ser que tu não saiba muito bem aquela matéria, mas se tu já viu aquela questão, fica mais fácil de fazer uma parecida. Então eu botei muito isso na minha cabeça também. Focar em, quanto mais eu via a questão, mais aumentar meu repertório. Então, assim, eu via, era tudo na marra, tudo na marra. Assim como eu fiz em física, foi em matemática. Capítulo por capítulo. E digo pra você que muito capítulo eu fiz, assim, mal feito. Porque é impossível conseguir fazer o capítulo, o livro inteiro bem feito. Eu já tinha entendido isso também. Vai ter capítulo que eu não vou ter facilidade. Vai ter capítulo que eu vou ver videoaula, vou voltar pro livro, ainda assim não vou entender muito bem. Então, esse foi um dos meus problemas. Mas o Lô me ajudou muito quanto a isso. Ele ia domingo na minha casa, levava uma lista de 60 questões, 50, e perguntava: pô, Letícia, qual é o tema que você quer? Eu falava: pô, tô muito ruim em tal coisa. Ele levava 50 questões de tal coisa. Porque mesmo que eu não aprendesse muito bem aquilo no livro, eu ia ver várias questões daquilo. Então, aumentar meu repertório. Foi algo que me ajudou muito também. Ele levou muito a questão de geometria plana. E Então quando você ele levava... respirou com o negócio, né? Você Respirei. Não, não estudou de vez em quando. não, respirei. Domingo insano, ele sabe, era Red Bull e cerveja o dia inteiro para sustentar. Era de manhã até a noite, dormia lá em casa. Porque não tinha como. Ele levava a questão de geometria plana pra gente, pra você ter uma noção. Ele me ensinava a questão de alternos internos, de ângulos alternos internos. E não era zoeira, ele sabe. Sabe que soma dos ângulos internos do polígono. Era esse pique, porque eu realmente não sabia. Mas, pô, se eu tinha dificuldade de geometria plana, ele lançava várias questões. Até hoje eu lembro daquelas questões. Quando eu vou fazer uma questão que eu tenho que fazer, sei lá, semelhança e tal, eu lembro dele fazendo comigo. E isso faz muita diferença. Porque eu fiz muita questão. Então, aliado a você ter Eu lembro que eu dificuldade... falava para vocês a importância da imersão para você ganhar tempo. Não sei se eu cheguei a mencionar essa palavra nos nossos encontros Imersão. lá. Eu falava, você tem que imergir, que é a mesma Sim. coisa que ficar obcecado, né? Pelo menos durante um tempo. Eu, particularmente, quando eu quero aprender uma coisa nova, eu não consigo pegar 2 horinhas por dia, 3 horinhas por dia. Eu esqueço. Então eu pego e fico 10, 20 dias, igual um maluco naquilo ali até enjoar. Que aí você meio que toma um banho da coisa, Exatamente. aquele ditado, né? Pote que já levou querosene nunca perde o cheiro. Então é mais ou menos isso. Você vai levar aquele querosene, depois você não vai perder mais o cheiro. Né? Então, o que você fez nesse ano aí de 2019 foi uma imersão. Acaba perdendo, né, por outros lados, a sua vida social fica ruim, às vezes pode Perdi até prejudicar um pouco até a saúde mental também. Né? Mas às vezes você ganha. O que você faria em 2 anos, você fez em 6 meses, 7 meses, né? É uma troca.
Eu ganhei muito naquele ano. E digo pra você que o que me motivou também, que as pessoas falam muito em motivação, foi a superação e também ver pequenas vitórias a cada dia. Não sei se você entende, mas, Uhum. pô, quando eu conseguia fazer ali 5 questões daquele assunto que eu tava com muita dificuldade, acertei 5, pô, aquilo ali pra mim era uma vitória. Tá entendendo? Então são essas pequenas vitórias que me motivavam. Isso dá um gás, cara. Quando você descobre que você tá aprendendo, isso é o maior gás da face da Terra. Quando você olha pra trás e fala, caraca, quando que eu ia olhar uma questão dessa e eu ia fazer? Nunca. Então, assim, você se enxerga naquele momento e fala, pô, eu tô melhor e eu posso ficar ainda melhor. É isso que te faz continuar, entendeu? E continuar na imersão. Pô, se a parada tá dando certo, não posso parar agora, né? Não posso abandonar o barco agora. Então foi isso que me motivou todos os dias. E ir pra sábados lá com você, né? Ficar 10 horas estudando, será que era 10 horas a pouco? Tinha dia que era de 8 da manhã até 9 da noite, né? Eu Então, era meio sem maluco naquela época, hoje eu não aguento maluco. mais não. Mas, pô, ajudou muito. Eu acho que foi um engate que eu precisava, entendeu? Tanto que quando eu não passei, no outro ano, eu já sabia que eu tinha que fazer sozinha. Eu não tinha passado, mas eu sabia já do jeito que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. Eu não tinha mais medo em fazer do jeito errado, entendeu? Eu sabia Uma o que eu coisa tinha que que ficou na fazer. minha cabeça é o seguinte: você estava lá se preparando para a prova de matemática e de física, então tinha que estudar a matemática básica, a matemática do ensino médio e a física. Como é que você Sim, fez para conciliar estudar física e matemática? Estudava as duas no mesmo dia, uma em cada dia? Como é que dividiu? eu estudava as duas no mesmo dia. Eu sempre gostava de alternar porque eu não conseguia ficar um dia, tipo, 6 horas em matemática. Chega uma hora que eu fico que a mente trava. Então eu sempre alternava. E eu sempre usei o Erd Ninja, até para discursiva, mas não para ver Uhum. as videoaulas, para marcar os tópicos que eu tinha concluído. Porque lá tem tudo separadinho, tudo que você precisa estudar, quantas questões tem de cada assunto. Tem lá, cinemática tem 45 e tal. Então aquilo me ajudava muito, porque eu ia cortando tópico por tópico. Então, para discursiva, meu estudo era de segunda a domingo, né? Porque domingo tinha simulado. E às vezes, quando o Luan ia lá para casa, bateria de questão intensa. Eu estudava matemática e física no mesmo dia e tirava um dia para fazer redação e para estudar repertório. Sempre frisava que eu gostava muito de estudar repertório. Tinha um caderno de citação, um caderno de Aí coisas você que já de está falando do livro, repertório de redação, né? Porque eu já de estou redação. com repertório de É, questões na cabeça. não, repertório de redação. Repertório de redação. Então tinha dia para matemática e física e dia para redação. E no dia de redação eu também fazia questão de matemática e física. Te falar que meu estudo é muito intuitivo. Você já fala muito sobre isso. No começo era de segunda, isso e isso. Só que, por exemplo, tinha dia que eu não conseguia terminar o capítulo todo de matemática. Então eu compensava no outro dia. É aquilo que eu voltei a falar sobre metas. Minha meta era terminar o livro até a prova. Não consegui terminar o livro de matemática, não consegui fechar o livro 3 de física. Fiz o 2 mais ou menos, o É o 3 que eu o avisei, né? Você começo. vai chegar no 3 meio cansado, né? Porque não dá tempo. Cansada e não deu tempo. Não tem como, não deu tempo. Mas não precisei, por exemplo. A questão de física de eletrostática que caiu no meu ano, eu estudei mais ou menos no livro e acertei a questão inteira. Entendeu? Porque Porque não no ERG precisava fazer as tudo. questões são muito intuitivas, né? Você vai lá, coloca a Exato. fórmula que já vem com fórmula, Eu inclusive. lembro até hoje, era para fazer força resultante, achar aceleração. Depois que achava aceleração, fazia força. Não lembro, não, calma, ao contrário. Força elétrica, não sei. Misturava força elétrica e achando aceleração, e depois jogar Q igual a N e achar um número de elétrons, um negócio assim. Uhum. Era simples a questão, tá entendendo? Era simples. E só com fazendo o básico ali do livro 3 algumas questões eu safei. Entendeu? Não dá para ser perfeito também. Beleza. Mas. Outro ponto agora. Eu lembro que na véspera, às vésperas da prova, né? Se bem que desde o começo você já estava muito ansiosa, muito nervosa, Muito. e aí foi ficando mais perto da prova. Putz, era um nervosismo muito grande que você estava. Como é que foi esse processo aí até chegar no dia da prova? Como é que foi fazer a prova nesse nervosismo? Porque isso aí é uma coisa comum para muita gente. Não É. todos, muitos ficam tranquilos no dia da prova. Mas para alguns o nervosismo ele chega a deixar o mundo nublado, né? É. Você tocou num ponto que foi primordial para mim. Primordial, porque da mesma forma que eu tinha muita dificuldade em matemática, eu tinha muita dificuldade em lidar com o fato de que eu era insegura, Uhum. sabe? E com medo. E eu sempre tive muito isso. Inclusive, trabalho isso até hoje. Eu tava muito nervosa no dia da prova. Não sei se eu te contei. Que quando a mulher entrou com um caderno de provas, eu chorei.
Acho que Eu contou. contei isso? Contou, É. contou. Eu chorei, mas não foi um choro de tipo, tô triste. Foi um choro de nervoso. Sabe quando o olho enche de água e a lágrima desce e você não precisa nem piscar? Foi tipo assim, caralho, o momento chegou, brother. Eu fiquei o ano inteiro no quarto por isso aqui. E assim, você fala, pô, mas você já fez Enem, você já fez outros concursos. Não tem nada a ver. Sério, parecia que eu tava em outro planeta. Aí eu era muito, eu ainda sou, né? Muito imatura, e eu era muito imatura, então aquilo ali é como se fosse o último dia da minha vida, naquele momento, né, pra mim. Ou é passar, ou é passar. Então passou um filme na minha cabeça quando a mulher entrou pra mostrar que tava tudo lacrado. E eu fiquei muito desesperada. Então, quando a mulher me deu o caderno de prova, eu folheava e não conseguia ler, de tão nervosa que eu tava. Eu fiquei uns 5 minutos assim. Você fica Até bugado. Fica Fiquei bugada. bugado. Até voltar e falar, não, calma aí, porra. Vou abandonar tudo, o barco, tudo que eu fiz. É uma adrenalina muito grande. Foi absurdo. O que eu passei naquele ano, naquele dia, foi absurdo. Porque eu vi tudo ali, tudo que eu fiz. Aí eu voltei, foquei, comecei por redação, porque era meu forte. Fiz a redação ali rapidinho, que me deu segurança. Me importou muito, aquilo foi muito importante pra mim. Porque, por exemplo, se eu tivesse começado por matemática, já ia ter um pouco de dificuldade ali, pá, já ia travar. Então, não, eu comecei ali mesmo nervosa pela redação, mandei muito bem na redação, fui segura para física, depois finalizei com matemática. Tive erros pontuais, em físicas, pulei um parágrafo no final, não li, passei a limpo, depois tive que cortar tudo, igual tu fez no teu ano, sobrou um quadradinho, você passou a limpo. Eu já Assim, tinha tive dado esses esses erros. bizus antes, né? O pessoal Eu tinha já muita sabia o que dúvida tinha que quanto à fazer. resposta discursiva, eu já tinha dado vários bizus. Então, eu sabia o que fazer. Quando eu errei ali, eu fiquei desesperada, fiquei, mas eu lembrei de tudo que você falou. Risca tudo, faz um quadradinho ali no canto, bota que tu vai acertar. Então eu fiz do jeito que você falou, mas tive esses erros. São erros que assim, você tá ali pra errar mesmo. O ideal é que você não erre, mas pode acontecer qualquer coisa. Então, algo que me atrapalhou foi esse nervosismo, que é o que eu trabalho até hoje. Tô muito melhor, Beleza, beleza. mas Mas tranquilo, aí você fez um bom desempenho, né? Eu sim, achava que você ia passar muito, porque você estava indo muito bem, mas realmente ficou a desejar um pouco ali em matemática. Se você fizesse uns pontinhos ali a mais em matemática e não vacilasse em física, às vezes por causa da adrenalina, podia estar lá dentro já, mas é a vida. Mas você teve um bom desempenho para uma sim. primeira vez. Como é que foi a sua reação depois de ver o resultado, ver que não passou? Você ficou desanimada, pensou em fazer outra coisa? Ou tipo, não, agora vai? Como é que foi? Cara, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Parece bobeira, mas teve festa pra mim no meu aniversário. Juro. A minha mãe falou, dando discurso de como que ela ficou orgulhosa de todo o meu desempenho, de tudo que eu fiz. E tipo assim, eu falo isso, mas falo sério, porque eu saí feliz. Eu falei, mãe, olha o que eu consegui fazer. Porque eu olhei pessoas do meu lado, pessoas que estudavam comigo, sabiam muito mais que eu com a nota lá embaixo. Eu fiquei, caraca, o que que eu fiz? Sabe? Onde eu consegui chegar? E aquilo ali me deu um gás tremendo pra estudar de novo. Eu falei, brother, se saindo analfa em tão pouco tempo eu conseguir tão bem, pô, é claro que eu vou conseguir, é só uma questão de tempo e de ajustar os erros, de fazer tudo do jeito certo, né? Aquilo, sem jogar tempo fora. Então eu fui pro outro ano falando assim, eu preciso destruir matemática, muito mais do que eu fiz, porque eu descobri que ainda era meu ponto fraco. Precisava ajustar a física, mas destruir em matemática e ajustar um pouquinho em redação, porque é aquilo, né? Sempre erra alguma coisinha que me tirou ponto, mas nada demais também. Só Beleza. pra... Outra Sim. coisa importante, por exemplo, você está falando aí que tipo, ficou várias horas estudando. Eu queria saber se você, tipo, estudou porque tinha que estudar ou em algum momento você até passou a gostar das matérias. Porque eu, Gostava particularmente, não muito. consigo ficar o dia inteiro estudando um negócio que eu não gosto. É chato pra cacete. Como é que foi isso aí? Você começou a desenvolver um interesse, um gosto, né? Pô, Uma necessidade de querer saber. Eu, sim. por exemplo, quando eu fui ficando, aprendendo mais física, tudo que eu aprendo, mesmo que comece forçado, depois eu começo a gostar, eu começo a querer. Eu não consigo mais me ver sem aquilo. Exatamente. Eu passei a amar. Tudo que eu fazia era com livro de física embaixo do braço. E não é brincadeira. Era aniversário de algum familiar, por exemplo, no outro ano também, né? Fica Peguei igual um com livro. maluco, né? Maluco, não, exatamente. Tem fotos que as pessoas tiram minha no aniversário, um copo de cerveja, uma lista de questão, um fone de ouvido e uma caneta. Sempre. Por quê? Porque eu vivo aquilo. Eu passei a viver e gostar muito, muito. Eu aprendi, tipo, cara, quando eu fazia um capítulo de física, que eu ia para as questões da UERJ, acertava tudo, eu ficava, caraca, era isso aqui que eu tinha que fazer? Sério, tipo, era bizarro o quanto que eu gostei de aprender.
E várias pessoas que me perguntam, pô, Letícia, eu tô muito ruim em física, que eu falo pra fazer o que você me falou, as pessoas também tomam gosto. Eu tenho certeza que se a pessoa parar pra fazer hoje, o começo vai ser doloroso, mas a pessoa vai tomar gosto. Eu tomei muito gosto. Muito mais por física. Por quê? Porque foi mais fácil, né? Tudo aquilo que é mais fácil, a gente tem uma tendência a gostar mais. E eu gostava de matemática, ainda gosto. Aí dei aula particular, por exemplo, hoje de matemática, mas se você me perguntar qual é a matéria preferida, é física. Entendeu? Passou A a ser gente minha vai matéria chegar preferida. nas aulas particulares ainda. Assim, a física ela é mais fácil por conta da UERJ, mas se você Não, pegar sim, outras provas, sim. a física pode ser tão difícil ou até mais que a Exato. matemática, né? Mas, sim, a gente No até caso. fazia questões acima, né? O Luan botava pra gente ficar mais. Quando a gente olhava uma questão da UERJ, a gente era preparado pra isso, né? No seu curso. Pra quando olhar uma questão da UERJ, fazer de mão esquerda, né? Você até zoava. Pega a mão esquerda, faz com a mão esquerda. Você lembra disso? Me lembro. Mandava fazer com a mão esquerda. Tinha teste de memória também, né? Mandava Fazia memorizar um monte questão de com a mão coisa. esquerda. Então, assim, tomei muito gosto. Então, com certeza, Outra tomei muito coisa, gosto. como é que é o teu processo de estudo? É claro que isso é único, né, para cada um, mas você assiste uma aula, vai anotando o que o professor fala, faz resumo, Tá. faz revisão, como é que é isso aí? Como é que funciona? Um defeito meu é que eu sou muito perfeccionista. E eu acho que eu já perdi muito tempo com isso. Mas eu não consigo sair de uma aula sem anotar tudo que eu acho importante. E o problema é que eu acho tudo importante. E eu não tô zoando. Então, por exemplo, se você pegar meu caderno meu, tem tudo que o professor fala. É muito completo. E um erro meu no começo, que eu não erro mais, é porque eu fazia o resumo e não lia. Não sei se isso acontece com as pessoas. Você acha que o suficiente é vir a aula, anotei, passei pro próximo capítulo, e tudo que você anotou vai ficando de ralo. Não. Eu descobri que eu tinha que revisar aquilo tudo, senão eu ia esquecer. E para que eu estava fazendo resumo se eu não estava lendo? Né? Então eu já cometi erros assim, tolos, como esse, pô. Hoje eu não cometo mais, mas eu não consigo me desprender do fato de que eu tenho que anotar tudo. Então eu pauso, anoto, boto exemplo, boto de caneta vermelha o que o professor falou, dica do professor, que isso do que é concessivo, embora é concessivo. Tipo assim, tudo eu boto tudo, porque eu não consigo, minha mente não deixa eu sair daquela aula sem fazer isso. E isso é um defeito, porque a pessoa muito perfeccionista, ela perde tempo. Eu não precisaria fazer isso tudo. Poderia fazer um resuminho ali tranquilo, pá. Mas não, eu não consigo. Eu já entendi que eu não consigo. Mas eu melhorei em quê? Pelo menos eu uso os resumos agora. Pelo menos eu tenho ali minha tabelinha de revisão, eu uso os resumos e uso até hoje. Mas eu Não sou muito adianta fazer um perfeccionista. resumo e não olhar depois, né? E Exatamente. você tem algum método para fazer revisão, alguma coisa assim? Olha de É. tantos em tantos dias? Ou Como eu não? parei agora um pouco o estudo em relação ao EQ do CFO, quando eu estudava para EQ, né, como por exemplo, a prova agora vai ser provavelmente única de novo, eu vou voltar a fazer esse tipo de revisão, vou falar dessa revisão, toda vez que termino um capítulo, eu reviso tudo que eu vejo antes. Então, por exemplo, antes de iniciar um novo, eu reviso tudo que eu vi. Tá entendendo? Então, se eu tô no capítulo 3, terminei o capítulo 3, antes de ir pro 4, eu leio o 1, o 2 e o 3. Tá Então, quando você entendendo? está indo para o 15º, você lê do 1 até o Leio 14. todos. Isso, todos. Todos. Mas aí já é uma lida mais rápida ou uma lida Não, tão aí. aprofundada quanto as Isso. anteriores? Não, aí eu já sei que já tá na memória. Por exemplo, do 1 ao 5 eu já sei tudo que tá escrito. É uma lida mais de olhar. Tá entendendo? Porque já Então tudo na você olha cabeça. várias vezes o mesmo resumo Tudo. daquele Tudo. capítulo, né? Isso. E faço questão. Eu tinha um caderno de exercício resolvido. Era só de exatas, matemática, física e química. Tá entendendo? Um para E o cada caderno. um para cada Isso, matéria? isso. Não, era tudo pro mesmo. Eu botava questão 1, química, fazia. Questão 2, física, fazia. E tinha de erros também para biologia. Uma coisa que eu uso até hoje, junto com o Luan, é que a gente estuda muito biologia com questões. A gente errou, a gente viu que a gente errou e anota por que a gente errou. Um resuminho da matéria. O que ajuda muito também com relação ao repertório, porque eu sou muito ruim em biologia. Então, o fato de revisar e o fato de estudar por erros, tanto do simulado quanto de questões, me ajudou muito a aumentar a quantidade de acertos também. Perfeito. Beleza. Aí, em 2020, né, depois que você ficou reprovada e voltou a estudar, né? E aí começou a dar as aulas também particulares, né? Que eu acho que não sei se foi eu que te orientei, eu devo ter apoiado, porque eu falei não, Isso. as aulas ajudam você a fixar melhor o conteúdo. Acho que você também, não sei se estava cansada já de ver as mesmas coisas sempre. Foi alguma Na coisa assim, eu não verdade, lembro eu fui exatamente. falar com você se você achava que eu
Na verdade, foi meio que uma aprovação sua. Que, tipo, eu sempre confiei muito em você. Uhum. E eu, como você sabe que eu sou insegura com muita coisa, era mais uma coisa que eu tava insegura. Pô, será que eu sou capaz de fazer isso? Vou falar com quem? Pô, com o dono das exatas. Vou falar com o Luna. Luna, tu acha que eu tenho capaz? Eu lembro que eu perguntei, pô, Luna, tu acha que eu devo tentar? Você sabe que eu sou muito envergonhada também, com relação ao meu nível e tal. Você me falou, cara, eu acho que você pode sim, inclusive pra você se superar, pra você até ver realmente o que você aprendeu, o que você não aprendeu, porque, pô, ensinar pra uma pessoa é a forma mais clara de você aprender alguma coisa, né? Que você fixa muito mais. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu evoluí É outro absurdamente. nível, é outro nível. Outro nível. Porque você estudar para ensinar para alguém, você tem que saber tudo. Não pode passar uma vírgula. Você tem que imaginar o que as pessoas podem perguntar. Que é algo que eu faço muito. Pô, o que uma pessoa que tem um conhecimento raso sobre isso acharia disso aqui? O que ela poderia perguntar? Então, isso tudo eu faço para mim, para poder antes dar uma aula. E eu me sinto muito segura. Muito. Hoje em dia eu faço com maior segurança. Mas no começo, muito medo também. Então, o seu ponto de partida me ajudou bastante. Perfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa? A gente falou tudo, né? Tem a parte de 2020 depois da primeira prova. Descobri que a prova ia ser única, né? Uhum. O que me causou muita insegurança, porque mesmo tendo ido bem no EQ, eu estava esperando uma prova discursiva, não sei se você vai me entender. Eu me Uhum. preparei toda para melhorar em matemática, para mandar uma Você nota já no estava com a nota discursivo. boa ali, 85,5, já estava focando nos erros e naquilo Exato. que não deu tempo de massificar, e aí veio O mundo isso. virou de cabeça para baixo. Exatamente. E então eu tive que mudar tudo ali no final do ano. Foquei ali um pouco em biologia, tá? Mas nunca fui boa em biologia. Tive dificuldade, fui muito mal no tempo de prova, misturei tudo, fiz tudo do jeito errado. Foi uma cagada só, não consegui. Então, estou aqui hoje, Aí agora depois dessa voltou, prova. continua estudando para as outras matérias, porque a princípio vai ser Exato. de novo o exame único, né? Exato. Agora eu parei um pouco por conta da prova de soldado, mas Hum. vou voltar já já a estudar. Estou focando mais em português, raciocínio lógico, para tentar fazer essa prova E aí. aí tudo indica que você vai, né? Passar. Se Deus quiser. E como é que você vai fazer para conciliar lá de dentro? Vou dar uma de maluco. Vou dar uma de maluca. Depois da formação, se tudo der certo. Vou estudar com essa escala aí boa que você tem, né, Luna? Dá pra Dá estudar. para ajudar bem, dá para ajudar bem. Dá pra estudar. A meta é essa, se tudo der certo, no tempo de Jesus. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Se o Eu não tô Instagram não vendo me pergunta nenhuma. sacanear, às vezes ele sacaneia, trava e eu não consigo gravar, mas tem como baixar ela aí. Eu coloco lá no YouTube depois, mas eu vou apertar o botão de postar, mas às vezes o filho da mãe trava. Você tá vendo pergunta aí que não aparece pra mim, não. Não, não tem pergunta não. O Ah, pessoal tá. gosta mais de ouvir. Tem bastante gente ouvindo, inclusive. É, Pode perguntar, galera. Exame único é só um EQ ou são dois? Não, cara, o exame único, por causa dessa questão aí da pandemia e tudo mais, não está tendo a prova discursiva. Então, é uma prova, não é um EQ. O que é o EQ? É o exame de qualificação, que é a primeira parte daquela prova tradicional que tem duas, o de qualificação e o discursivo. O exame único é uma prova com 50 questões e uma redação. É um modelo improvisado que eles inventaram aí para essa nova situação. Mas eu acredito que não fique assim depois que tudo regularizar. E é isso. E como é que, só para finalizar, Letícia, você está conciliando hoje o estudo para o temporário com o do CFO? Está estudando só para o temporário? Como é que tá? Então, sou monitora, né? Esqueci de falar isso. A parte mais maluca, esqueci de falar. Sou monitora do seu projeto, um projeto de reforço. Sou monitora de um curso em Cabo Frio, Uhum. para o Enem, dou monitoria de matemática e física. Então, isso já pega bastante coisa da minha semana, bastante tempo. E estou estudando agora só para soldado. Eu dei uma parada no CFO, porque assim, a matemática e a física eu continuo estudando, como eu dou monitoria. Uhum. Mas as outras partes ali de linguagens, de humanos, eu não estou estudando. Nem ali química, biologia ainda não. Eu dei uma parada porque não tem como. Humanamente impossível. Porque eu precisava fechar ali português e raciocínio lógico em pouco tempo. Muita matéria de português, muita.
Outra coisa que eu descobri que eu era analfa, mas eu tive que encarar também. Raciocínio lógico, muita coisa, matéria que eu nunca tinha visto na vida. Então não tinha como dividir, parar para estudar biologia. Ainda mais sem ter prova. Então eu tive que dar uma Uhum. parada. Foi uma escolha Então, mesmo. fazendo uma retrospectiva aí para o pessoal visualizar, você começou na matemática e na física lá em agosto de 2019, mais ou menos. Isso. Ficou esse final do ano de 2019 caindo dentro com uma boa orientação e recebendo bastante ajuda e se empenhando muito, né? Sim. No início de 2020, você começou a dar aulas particulares timidamente, para umzinho aqui e Uhum. outro ali, sem saber muito. Passou o ano de 2020 inteiro dando essas aulinhas e estudando, estudo próprio. Chegou 2021, você já passou a ser monitora de dois cursos, né? O Papiro e esse de Cabo Frio, onde a carga é muito maior, a Sim, exigência é muito maior. Continua com as dificuldades, né? Obviamente, claro. mas para o pessoal ver que é possível. Então, suponha que a gente esteja em dezembro já, seriam 2 anos e meio aí. Pô, em 2 anos e meio você está dominando duas coisas que te deixam mais segura para a próxima prova, faz uma renda extra, sabe que não passa fome, porque é uma habilidade que você adquiriu, ajuda um montão de gente. Se você tivesse ficado na dúvida esse tempo inteiro, se Isso, estivesse exatamente adiando isso. esse tempo inteiro, se você tivesse desistindo, pulando de galho em galho, tem muito. Cara, tem gente que me procura no ano, aí faz um tempinho de curso. Você já deve ter percebido esse padrão no Sim, próprio projeto. Aí no sim, outro dá ano pra a ver. pessoa vai fazer outra coisa, faculdade. Aí depois ela volta e diz que quis o CFO de novo. Aí fala, não, não vi que o CFO não é para mim. Aí vai fazer outra parada. Aí depois volta, não, agora eu vi que o CFO é bom, sempre foi meu sonho de bombeiro sempre. A, Cara, a galera tem muita pressa e acha que tudo vem muito fácil. É um processo, e é um processo longo. Ainda mais quem tem muita dificuldade. É entender, você sentar e entender que não vai ser rápido e não vai ser fácil. Mas que, assim, é aquilo, né? É exponencial. Depois que você começa a crescer, você não para de crescer mais. Não tem como. Não tem como você retroceder, a não ser que você pare. Entendeu? Aí é uma escolha. E a dica que eu dou, cara, é você, assim, não focar muito em horas de estudo e sim em tempo de qualidade, com o material correto e o método correto, para você não perder tempo e entender que aquele momento ali de dificuldade vai passar. E que você vai melhorar naquele assunto se você não sair dele. É tentar de todas as formas, é se superar, é mandar dúvida para quem se tiver que mandar dúvida, se você tiver um auxílio, mandar e não ter vergonha de mandar, eu não tinha vergonha de nada. Inclusive era zoado. Porque eu tirava todas as dúvidas, eu não queria nem saber. Se eu estivesse perguntando algo idiota, eu perguntava algo idiota. Inclusive pro Luan, muita pergunta idiota que eu fiz pra ele, meu Deus do céu. Muita. E ele com total paciência do mundo. E acho que isso foi algo que me deixou mais segura. É que eu não tinha vergonha de perguntar nada pro Luan. Entendeu? É algo que, assim, quem tá no projeto sabe que é de ouro. O moleque é humildaço. O moleque é foda e é humilde. Então, assim, você se sente seguro pra estar ali tirando dúvida com o Luan. A mesma coisa comigo, que eu vou estar ali dando total atenção pra você. Então, isso conta muito. Parece que não, Luna, mas conta. Porque quando você sabe que você pode confiar naquela pessoa ali, pô, mandar a questão, sabe que a pessoa não vai zoar você e tal. Muita gente tem isso, pô, eu sou ruim, eu sou muito ruim em exatas e tal. Então, é algo que é quando conta. você se entrega de uma vez, né? Você se joga. Exato. Se joga, Exatamente. perde a vergonha, pergunta mesmo. E tudo mais. Você mencionou uma É. coisa aí, a questão das horas de estudo. Pode ser que funcione para alguém, pode ser que alguém ensine dessa forma, mas é uma coisa que nem passa mais na minha cabeça. Na minha cabeça não existe esse negócio de horas de estudo É por dia. horas, Eu assim. tenho metas, eu quero fazer Exato. isso. Agora eu estou fazendo um curso de biologia, um curso de revisão de biologia. São 6 aulas de 3 horas, então são 18 horas por dia. Eu estou com foco de terminar aquele curso. Exato. Se eu vou Mesma fazer coisa que eu uma faço. hora, 2 horas, tem dia que eu fico o dia inteiro, tem dia que eu nem pego. Então, assim, é por Exato. meta. Isso. Né? E eu acho que é mais importante saber quantas metas você tem que cumprir até a prova para você terminar aquilo que você tem que terminar. Se hoje você estudou 6 e amanhã você estudou 2, tudo bem, você precisava descansar, precisava só estudar aquelas 2. Tem que respeitar você também. E uma coisa que eu acho importante frisar é que, a partir do momento que você entra para fazer um concurso difícil como o CFO, aquilo vai virar uma marca na sua vida. Não tem como você. Ah, é uma coisinha que você faz ali depois do trabalho, que você faz final de semana. Aquilo você tem que respirar aquilo. Não Exato. tem jeito. Você vai virar a imagem do concurso. Quando você Isso. vê alguém estudando para o concurso da PRF, um concurso para juiz, o cara é a imagem do concurso. Onde ele vai, as pessoas vão conhecer ele por,
por estar estudando para aquele concurso. Não tem Exato. como fugir, você tem que respirar a coisa. Exatamente. Tinha uma frase que o diretor do curso que eu fazia falava, que você tem que aliar as coisas aliar as coisas da sua vida ao concurso e não o concurso às coisas da sua vida. O concurso tem que ser igual um mapa mental. O concurso tem que estar no meio. A escovar o dente tem que estar ali. Almoçar tem que estar ali em volta. Mas o concurso tem que estar no meio. Nem que você almoce vendo aula. Entendeu? Então eu levava isso muito a sério. Eu fazia tudo e aproveitava todo o tempo que eu Porque tinha. é um desafio muito difícil. Muito Sim. difícil. Você vai pegar, sei lá, o cara vai disputar Olimpíadas, vai disputar natação. Como é que a natação vai se adaptar à vida dele e não o contrário? Ele quer ser campeão Sim. olímpico. Aquilo ali ele vai Exato. ter que respirar aquilo. Né? E você passando num concurso como esse, é como se você estivesse vencendo uma Olimpíadas. Você está disputando com 6 mil pessoas. Pelo menos na natação, o cara não está disputando com tanta gente. Né? Sim. É claro que a comparação é desproporcional, mas lá no dia você não pode cometer erros. Você tem que ser rápido, Exato. você tem que ter bagagem, você não pode dar Isso. mole. Né? É muita É coisa. uma união Fora, de coisa, né? então, tem que estar respirando. Por isso que agora a gente está até mais. Eu estou colocando mais questões aqui no perfil, o pessoal deve ter reparado aí, que antes ficava só falando, como é que é lá dentro do CFO, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Pô, só que você não está estudando, você está fazendo perguntas sobre o depois e o agora. Então, A agora que a parte gente mais está jogando. importante é a prova, né? Agora que eu estou jogando uma questãozinha de biologia, química, física, então até a galera perguntando mais sobre o projeto de reforço, porque tá caindo a ficha. Porque quando você não Sim, está estudando, tudo é possível. Eu já vi gente falar cada coisa. Entendeu? Quando eu entrar, eu vou fazer o curso de altura, vou fazer o CSMA, o cara nem fez a prova ainda. Mas ele já está se imaginando cheio de brevet no peito. Né? a parte Faz a mais prova difícil. primeiro, pô. Nem Hã? sabe. A parte mais difícil ele nem sabe. É. Então, assim, no mundo como tinha um amigo meu que ele falava o seguinte: falar até papagaio fala. Então, você sair Verdade. falando, você fala à vontade, mas fazer que é Sim. complicado. Para fechar, o Rafa perguntou aí, Letícia. Fala aí. Para o CFO, normalmente com EQI discursivo, aconselho estudar muita biologia e química ou não precisa? Deixa eu só ressaltar uma coisa aqui. Isso aí Parem de ser extremistas. Olha o que ele botou na pergunta. Precisa estudar muita biologia e química ou não precisa? Aí eu não sei se você está querendo dizer não precisa estudar muito ou não precisa estudar biologia e química. Tá. Se você quiser dizer não precisa estudar muito, aí beleza. Tá, então, vou falar o que eu fiz. Como era, ele tá querendo dizer discursiva, né? Com discursiva. Isso. Cara, eu estudei assim. Sabe aquele estudo mal estudado? Ralé. Ralé. Era o que? Fazia muita questão e era isso. Muita questão, via algumas teorias e tal, de química e biologia, porque eu não sabia que não precisava delas. Não precisava delas. Por quê? Porque eu me garantia nas outras. Então, simulado eu mandava muito bem em linguagem. Se você somar a quantidade de questões de linguagem de humanas, dá quase um B. Aí você tocou num ponto correto, simulado. Eu precisei estudar química, por exemplo, no meu caso eu não estudei biologia na primeira vez que eu fiz aqui, mas eu estudei química, porque eu fazia os simulados e ficava ali, 42, 43, 42, 43. Aí eu percebi que eu estava errando coisas assim que caíam sempre em química. Eu não sabia o que era tabela periódica. Eu não sabia o que era metal e ametal. Sim, Apesar de que a gente tem no ensino médio e tal, mas foi o que você falou, você empurra com a barriga. Você com a barriga. passa na prova, não sabe nem como. Na escola, tanto é que eu fiquei de recuperação em química e biologia. Então, assim, quando eu fui, eu falei, caraca, toda vez cai perguntando aqui o que é um metal. Aí Qual tem é o mais raio alternativas, atômico? eu não sei o que é um metal. Então, deixa eu ver as aulas aqui da tabela periódica para ver o que é um metal. Raio atômico, é coisa que cai sempre. Eletronegatividade, isso tudo. Eletro... Então, aí eu estudava de acordo com o simulado também. Mesma coisa que você. Pô, isso aqui tá caindo direto. Como é que eu vou errar uma dessa? Todo mundo vai acertar. Aí eu ia lá, entendi o que era. E estudava de acordo com as questões. Não era igual às outras matérias, que eu pegava a matéria. Estudei toda a matéria de humanas. Toda. Ali população estava estudando, cartografia estava estudando, Guerra Fria estava estudando. Sei lá, tudo eu estava E lá, estudando. e lá no Regime projeto de militar. reforço dá para estudar por tópicos, Letícia? Esses tópicos aí? Dá para a pessoa dar essa Dá reforçada? perfeitamente. Por quê? Porque lá tá tudo dividido. Lá a gente tem o Drive, né, com as questões, todas as listas separadas e as playlists do YouTube. Porque lá na playlist do YouTube, por exemplo, de humanas, no final da playlist você vai ter um Drive com as questões. E essas questões, por exemplo, de história, vai estar tudo dividido por matéria. Então vai estar lá processo de independência, não sei do que, Guerra Fria. Então vai estar tudo separadinho, questões nível UERJ e na UERJ. Então você pode escolher.
se você quiser fazer questões parecidas ou questões da UERJ. Dá para você seguir o tópico completo de todas as matérias. Perfeito. Uma próxima live a gente fala, eu vou fazer a live sobre o projeto contigo. Eu já fiz uma com o Luan, a gente marca uma próxima para falar só sobre o projeto de reforço, caso o pessoal ainda tenha dúvida. E só para finalizar, uma dica aqui, né? Que você falou, essa questão todo mundo vai acertar, então tem que acertar também. Você chegou a usar a revista UERJ? O pessoal não conhece a revista UERJ. Ela tem as estatísticas de acerto lá no site. Não sei se tu Sim. lembra. Usei muito. O ERJ Ninja tinha isso pra gente, dava isso pra gente. A gente nem precisava procurar. Tinha lá, né, acima de 70% fácil, entre 30 e 69 médio, né? E abaixo de 30% difícil. Então eu focava muito nas gabarito fáceis. comentado com o comentário da própria UERJ. Com o comentário da própria UERJ. Então aquilo ali acelerou muito meu tempo, porque muita gente pesquisa a questão no Google. Então aquilo ali eu ganhei muito tempo. Então eu sabia que não podia errar as fáceis, era por isso que eu olhava o nível das questões também. Principalmente das matérias que eu pegava ali de bem raso. Beleza, então. Letícia, obrigado aí pelo bate-papo, Valeu. por ter compartilhado a sua história. Deixa eu só falar rapidinho um negócio. Com certeza. Só para finalizar, eu queria falar para a galera que sente muita dificuldade, que tem vergonha de entrar no projeto, ou que mesmo que não queira entrar no projeto, tem vergonha, acha que não é capaz. Gente, todo mundo é capaz. Isso é a parte mais clichê que tem. Mas se você fizer do jeito certo e se colocar ali igual um maluco, né, Luna? Tudo é possível. Mesmo que assim, você não consiga passar no concurso no tempo que você quer, você pode ter certeza que você vai sair muito melhor do que você entrou. E que nada vai ser perdido. Eu, assim, olho para trás, ainda não passei no concurso, vou passar, se Deus quiser, mas eu não me arrependo de nada. Não me arrependo das vezes que eu deixei de sair, não me arrependo de nada, porque o conhecimento que eu adquiri foi, assim, inegociável. Eu descobri uma nova Letícia que eu não sabia que existia. Estava dentro de mim, mas estava guardada. Então eu acho que todo mundo é capaz, independente da sua dificuldade. Assim como eu, Luan, outra pessoa que começou, assim, muito ruim também, um moleque que também não sabia quase nada, hoje aí dando live toda semana pro projeto, porque ele imergiu também ali, fazendo os livros. Então, assim, o caminho é esse. Não tem caminho fácil. Caminho fácil você não vai encontrar. Não vai ser esse. Mas se você tiver coragem e não desistir, pode ter certeza que é sucesso. Não tem outra opção. É isso aí, não tenho mais nada para falar. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Letícia. Valeu, Luna.